Como você começa um canal no YouTube em pleno 2026 com um vídeo que tem que ser entregue em até 1 hora porque a sua amiga tá começando a te cobrar e ela não aguenta mais não te ver correndo atrás dos seus sonhos? Eu sou Rei Davi e é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Eu escolhi o YouTube como o lugar ideal para me apresentar para vocês porque eu não queria resumir as coisas que eu tenho que falar para me apresentar num vídeo de 1 minuto e meio. Porque eu não quero parecer desesperado, eu nem tenho a menor ideia de quanto esse vídeo vai durar, inclusive. E eu sempre vi o YouTube como essa grande plataforma que a gente pode expor diversos tipos de visão, diversos tipos de ideias. E mesmo com essa ascensão e esse super império das plataformas de vídeo curto, este ainda é o lugar ideal. Então, é por aqui que eu vou me apresentar pra vocês. Morrendo de medo, mas vai sair algo daqui. Eu me chamo Davi, e meu nome artístico é Rei Davi. Porém, eu tô em Natal há pelo menos 3 anos e tem bastante gente que já me conhece pelo nome Rei Davi, e eu acho isso o máximo. E eu sempre fui um multiartista em toda a minha vida. A gente começa com uma visão de mundo e a partir daí a gente vai se desdobrando. Então eu comecei pelo desenho, na arte. A arte é o grande assunto do vídeo, é tipo tudo que vai sempre guiar a minha vida. Eu comecei pelo desenho e sempre muito fascinado em desenhar os meus sentimentos de certa forma, desenhar os personagens dos desenhos animados que eu sempre assisti e desenhar qualquer coisa na real. Sempre gostei muito desse mundo. E a partir daí eu fui evoluindo os meus fascínios pela arte. Então eu comecei a desenhar croquis para vitalizar ideias de look que eu queria usar ou alguma coisa do tipo. Gente, o que tá acontecendo? Vai gritar aí. Dos croquis, eu segui pro roteiro. E sim, eu roteirizava vídeos para um canal do YouTube. E ele não aconteceu, mas eu gostava de roteirizar, então foi um hábito que me acompanhou por um certo tempo. E agora eu tô começando praticamente sem roteiro nenhum, então juro, você nunca vai saber os planos da vida na sua vida, entendeu? Só seja aberto para as coisas acontecerem, que o melhor vai se abrindo, entendeu? Não tem muito segredo. E essa minha ideia de criar um canal, inclusive, aconteceu há 10 anos atrás. Inclusive, no mesmo ano, de 2016, foi quando eu fui apresentado para o mundo do teatro. E lá, muita coisa mudou na minha vida. Porque eu tentei entrar na peça de teatro da minha escola no ano anterior e a minha família simplesmente não me apoiou naquilo e não decidiu me colocar naquela peça. Porém, em 2016, a peça girava em torno do meu filme favorito da época, um filme que moldou toda a minha pré-adolescência para o início da minha adolescência, que é aquela saga Descendentes da Disney Channel. E era uma peça inspirada no primeiro filme. Minha família não teve escolha dessa vez, porque era meu filme preferido e eles tinham que me colocar lá de algum jeito. E eu entrei e foi simplesmente mágico. Eu passei o ano letivo praticamente inteiro ensaiando, decorando o roteiro, entendendo como as coisas aconteciam, gravando voz e decorando coreografias principalmente. E acima de tudo, mesmo com todos os aprendizados, o momento mais especial de toda a peça para mim, claro, foi o momento de subir no palco, de fato. A minha estreia num palco foi num número musical, da primeira música do filme, inclusive. E nossa, aquilo foi completamente mágico. Tinha muita fumaça na minha frente, mas eu conseguia ver que tinha um público me olhando de volta e eu tava dançando uma coreografia que eu tinha decorado, então era um mundo completamente novo pra mim. Ali eu me senti completamente realizado, eu entendi que existe uma magia que acontece em cima do palco. Então, para aquele momento, eu entendi que o que eu precisava pra minha vida era ser um ator. Gente, eu tô torcendo pra que a gritaria que tá acontecendo atrás desse som não esteja atrapalhando o vídeo. Mas eu também não sei lidar com isso, então eu realmente torço para que vocês consigam entrar no meu mundinho junto comigo. O teatro foi meu primeiro sonho profissional da vida, logo depois de ser um inventor.
Era o meu sonho de criança, por causa do Gary de Club Penguin. E eu era completamente inspirado por ele. Mas digamos que, de certa forma, eu realizei esse sonho. Tipo assim, nós somos iguais e vocês precisam aceitar. E eu sou um novo tipo de inventor agora. Eu só não faço as bugigangas que ele faz, mas eu acho que eu realizei esse sonho. E eu passei anos apaixonado pelo mundo da atuação, querendo entrar nesse mundo. Eu assisti duas peças em 2000, uma em 2019 e outra bem no início de 2020, que eles contavam com uma grande amiga minha, Natália, no elenco. Uma amiga da minha irmã, na verdade, mas a gente gosta de se apropriar das coisas um pouquinho, né? Ela é sempre muito gentil com todo mundo. E a gente adora ela. E foi muito legal assistir tudo isso. Entrar nesse mundo do teatro pela primeira vez, ver como uma grande peça funcionava. E foi muito louco, porque momentos depois, eu e você estivemos trancados em nossas casas. E a gente estava vivendo um período muito assustador, que era a pandemia da Covid-19. Assustador, embora a gente também estivesse lidando com BBB, Dua Lipa, cores neons, efeitos indies e as dancinhas mais simples do mundo. Mas. É. Foi um momento que eu acabei me perdendo muito. Eu não tinha um palco mais pra brilhar, eu não tinha um lugar pra sair, eu não tinha um teatro, não tinha uma aula pra ensaiar uma peça com todo mundo, eu não tinha nada disso naquela época. E isso, pelo menos, foi um pouco mais forte do que o meu sonho, então eu me vi completamente perdido. Até o dia 21 de maio de 2021. Nesse dia, o álbum Sour de Oliver Rodrigo foi lançado. E eu tinha 15 anos quando ele saiu. Quando o Sour foi lançado e eu vi o jeito que ela fala sobre como. É, de vários assuntos, mas no geral sobre como é ser um adolescente, principalmente na geração Z. Mais do que visto, eu me senti inspirado por esse projeto. E eu pensei, gente, nossa, realmente, se eu quisesse expor uma frustração que eu tive na semana passada numa cafeteria, por exemplo, eu poderia colocar isso numa música. Eu posso expressar o que eu quiser a partir de uma música. E foi a partir daí que eu conheci o que realmente definiu a minha vida. Logo, no dia seguinte do lançamento do Sour, no dia 22 de maio de 2021, às meia-noite e 22, à meia-noite e 22, é onde tem o primeiro registro no meu bloco de notas do celular, onde eu escrevi uma música de fato na minha vida. Eu escrevi uma paródia em 2017, mas né, gente, vamos também ter respeito. Então, isso mudou completamente a minha vida. Na semana seguinte, eu escrevi a minha segunda música, e depois de 4 dias eu escrevi a outra, e depois de um tempo, eu vi que eu tinha um álbum escrito nesse caderno. Que inclusive tá velhota já, gente. Tá velhinho esse caderno. Ele. Ai, travou, bicho. Ele foi criado em 2021, então realmente ele tá bem gastado. Inclusive, ele tem esse registro, não registro, de fim no final, que eu coloquei um X em cima. Porque nunca vai ser o fim, né? A gente vai sempre estar escrevendo mais. E eu tinha um álbum. Eu tenho, tá aqui, gente. Eu tenho um álbum nesse caderno. Só que eu falei, gente, eu sou uma pessoa criativa e eu tenho conceitos muito legais nesse álbum, só que, cara, não é pra agora. Eu sinto que ele precisa ser lançado no momento em que eu tenha o investimento necessário pra isso. Então, eu arquivei o meu o que não seria meu álbum de estreia, né? Eu arquivei o meu primeiro álbum escrito neste caderno e ele vai ser lançado no momento. Eu queria me apresentar já falando isso. Esse álbum vai ser lançado, ele vai ser repaginado e lançado no momento futuro. E eu queria que vocês soubessem disso nesse momento inicial. Tá, mas se eu engavetei esse álbum pra lançá-lo no futuro, o que a gente faz enquanto isso, né? Eu continuei compondo, comecei a produzir músicas também e comecei a cada vez mais praticar toda essa evolução de senso estético
de evolução lírica, produção sonora e tudo mais. Evolução em todos os sentidos, porque eu sou muito agraciado pelo privilégio de ter tempo para que eu possa fazer essas coisas. E eu tenho feito um bom proveito desse privilégio. Então, digamos que eu nunca parei de fato nesses 5 anos. E no dia 22 de maio de 2022, que foi quando eu completei meu primeiro ano na música, eu tava de boa em casa, no tédio, eu ia sair pra encontrar com os meus amigos na vila em que eu morei. E eu percebi, caraca, faz um ano que eu comecei a escrever música. Tipo assim, acabei de perceber isso. E eu me toquei, realmente, eu não percebi isso por acaso. Então, digamos que é uma data muito especial e que eu deveria comemorá-la em todos os anos. E esse assunto também é muito importante para levar a gente para o momento atual. Eu eu escolhi fazer uma carta para o meu feed do Instagram a partir dessa foto que a partir desse desenho, na verdade, que ele aparece na página inicial desse meu primeiro álbum escrito dentro do meu caderno. E é isso, eu queria expressar minha gratidão por tudo que eu fiz nesse primeiro ano de composição. E eu achei. Travou. E eu achei muito legal essa iniciativa, então eu pensei, por que não todo ano fazer esse tipo de carta? Eu poderia atualizar meus seguidores sobre o que está acontecendo, poderia expressar cada vez mais a minha gratidão pela música e atualizar, né, tudo que tá aí rolando na minha vida. E aí a gente vai diretamente para esse ano atual da minha vida, 2026. Porque eu postei uma dessas cartas e nela eu falei que se vocês quisessem me conhecer, junho seria o momento ideal para isso. E o que isso significa vai ser explicado exatamente agora. Eu estive lidando com um álbum de estreia, um outro álbum que eu escrevi de 2 anos pra cá, e tem sido muito complicado finalizá-lo de fato. Eu tenho as produções de todas as faixas completamente definidas, só que eu não consigo gravar essas músicas. Tem uma coisa que me impede, tem uma coisa natural que me impede. E não é o microfone, porque eu tenho todo o equipamento aqui na minha casa. Só que, enfim, existe essa trava. Embora a gente só tenha que fazer as coisas, eu nunca sentia que eu tava no momento de gravar essas músicas. E tem sido um sentimento muito complicado de lidar, porque eu sei que é isso que eu quero pra minha vida, eu sei que é música o que eu gosto de fazer, e é música, e são músicas assim, pra mim, o que eu gosto de fazer. Não penso na música só como algo, de compor pros outros, ou de criar conceitos pros outros, ou de estar envolvido em outros projetos. Eu também tenho esse lado pessoal, também tenho uma persona artística própria a ser levantada, e nada disso foi criado à toa. Então, eu pensei, talvez eu precisasse me livrar desse medo. Então, eu comecei um projeto menor, que pretendo lançá-lo em muito breve, porque ele nasce exatamente desse impulso de seguir os seus sonhos e de fazer as suas coisas acontecerem. E eu criei esse projeto menor simultaneamente a um documentário para a faculdade. Estou no primeiro semestre de cinema e audiovisual aqui em Natal. E foi muito louco lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo. E eu acabei ficando sem um pouco de olhos para junho para esse projeto. E era isso que eu queria mostrar para vocês por agora. Mas eu não consigo, porque eu lidei com essa outra demanda muito grande para mim. Então, eu queria contar isso para você que está assistindo o vídeo até agora, caso você esteja gostando do que está vendo. Eu pretendo lançar algo muito em breve e eu pretendo contar mais detalhes em breve, mas eu realmente não posso demorar muito pra isso. E é isso, eu tô com um pouco de medo, eu acho que já tá ótimo pra um primeiro vídeo. Sem muitas edições, os cortes são exatamente manipulados pela câmera do computador mesmo. E é isso, eu senti que eu precisava começar, mas eu não tô conseguindo me concentrar direito, porque eu preciso terminar de me arrumar. Eu tenho coisas pra fazer mais tarde. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Acho que. Será que isso serve como conclusão de vídeo? Eu não sei. Eu quero me acostumar com essa ideia, então eu acho que já tá bom.
Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu não tenha saído tão aterrorizante pra um começo, porque eu acho que eu nem vou ver muito esse vídeo antes de postar, para que ele realmente saia. Então é isso. Me acompanhem, continuem nesse canal, pois eu vou atualizar vocês de tudo que eu tô fazendo. Eu quero lançar esse meu primeiro projeto musical e tudo que eu fizer praticamente. Com com esse acesso. Ai, bicha, peraí. Eu quero que os meus lançamentos sejam de certa forma vistos por vocês e que vocês acompanhem esse processo, caso você também seja da área da música, para que você veja como é criar projetos do zero. Então, eu posso falar sobre muita coisa aqui, na verdade. Também pode ser um lugar, um canal muito interessante para essas questões de autoconhecimento, de dicas, experiências, desabafos pessoais e qualquer coisa. Então, eu vou estar sempre aqui, eu vou estar sempre aqui para tudo ao mesmo tempo. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero voltar mais vezes, espero que a procrastinação não mate esse canal. Então é isso. This is Hey Davi. Foi muito legal ter começado algo. Eu espero que vocês gostem. E é isso. Até a próxima. Prometo não demorar muito pro próximo vídeo. E pros meus lançamentos musicais e pra tudo. Pra que vocês realmente me conheçam. Bye. Tô com medo. Vou postar.